Boa noite, meu nome é Michele Rosa, eu sou empreendedora em alimentos, ajudo outros empreendedores a atingirem resultados extraordinários com seus negócios. E eu tô aqui. Hoje, na verdade, todos os dias eu divido conteúdo no meu feed, nos meus stories, fazendo lives, com o meu canal do Telegram. Divido conteúdo com os empreendedores em alimentos, porque ao longo da minha carreira eu tive várias oportunidades de trabalhar com empreendedores em alimentos e eu vi e continuo vendo quantos empreendedores lutam e lutam mesmo para manter os seus negócios. Tanto que eu criei um canal no Telegram chamado Guerreiros em Alimentos, que é realmente para aprofundar ainda mais esse conteúdo, dividir conteúdo exclusivo com quem está lá no meu canal do Telegram. E pelo menos 3 vezes por semana eu faço lives no meu projeto Turbine o Seu Negócio em Alimentos, para ajudar ainda mais os empreendedores em alimentos. Então, se tu é empreendedor em alimentos, não importa se tu tá pensando em montar o teu negócio, se tu tá começando ou se tu já tem um negócio em alimentos, esse conteúdo com certeza é para ti. E se tu não é empreendedor em alimentos, mas conhece empreendedor, tem amigos empreendedores em alimentos, ajuda teu amigo, encaminha, tem um aviãozinho aqui embaixo, encaminha esse conteúdo para ele, para te ajudar ele, para te dar oportunidade para ele turbinar o negócio, alavancar o negócio, ter resultado fazendo o que tanto ama. E como é que eu faço esse conteúdo? Como é que isso acontece, né? Da onde que essa ideia surgiu? Como que eu faço isso? Que ao longo da minha carreira eu estudei muito, assim, sou apaixonada pela área de alimentos, então eu tenho um prazer incrível em estudar sobre alimentos. Muito desse conteúdo eu apliquei, coloquei em prática nas empresas que eu trabalhei, empresas multinacionais, empresas familiares, empresas bem pequenas, e também com os meus clientes. Então, desse conhecimento, dessa aplicação que eu fiz, desse conteúdo prático, né? De todos os testes que eu fiz possíveis, lançamentos de produto, eu pincelo, eu tiro lá a cereja do bolo e divido aqui contigo, empreendedor em alimentos, para tu aplicar no teu negócio. Então, eu vi que várias pessoas já entraram, sejam bem-vindos. Deixa eu dar um oi. A Natália e a Laura entraram, a Aline também, sejam bem-vindas. Bem-vinda, Jéssica. Olha só, muito bem-vindos. Nossa, hoje a gente tem um pessoal aqui, ó, diferente, ó, Memo Item, né? Vai ser surpresa, gente. Eu nem vou falar muito porque tem surpresa aí para as próximas semanas. Bem-vinda, Laura. Deixa eu dar um oi para o pessoal do YouTube. Olha só, a gente transmite essa live pelo YouTube e pelo Instagram no mesmo momento. Hein? Então, tem um pessoal que está aqui no YouTube, tem um pessoal que está aqui no Instagram. Nem quero falar muito, Renata, nem quero falar muito. Deixa eu colar aqui o tema da live de hoje. Deixa eu fixar. A única coisa que eu vou falar para vocês é, ó, se preparem que semana que vem tem mais novidades nas lives. Então, gente, vamos começar. O conteúdo da live de hoje a gente vai falar do impacto. Ó, bem-vinda, Cris. Que bom que tu tá aqui. Vamos agitar essa live, isso aí, isso aí. E quem entrou agora, já vou avisando, ó, manda esse aviãozinho de papel aí para os mais empreendedores em alimentos receber esse conteúdo. Que legal.
Deixa eu começar. Olha, hoje a gente tem muita coisa para falar, então eu vou começar, tá? E aí no decorrer a gente vai, se quiserem, tiverem perguntas, comentários, a gente vai conversando. Então, hoje a gente vai falar do impacto da padronização no teu negócio em alimentos. E para falar do impacto da padronização, pasmem, mas a gente vai começar falando sobre Charlie Chaplin. Nossa, o assunto nada a ver, Michele, filme com padronização, do que tu tá falando, né? E conheço as pessoas que já estão aqui nessa live, tenho certeza que elas já viram algum filme do Charlie Chaplin. E Charlie Chaplin era um inglês, nasceu em 1889. Inclusive, tem gente da Inglaterra vendo essa live nesse momento aqui. A nossa live é internacional. Então, falando do inglês Charlie Chaplin, ele nasceu em 1889, não era só um ator, né, gente? Editor, diretor e contra-regra, fazia tudo dentro do cinema. Filhos de pais artistas, né? Tanto o pai quanto a mãe artista, é a Aline, lá da Inglaterra. Olha só que horas são lá agora, é meia-noite, meia-noite 6, por aí. E filhos de pais artistas, né? Então essa arte veio no sangue, estava no DNA mesmo do Charlie Chaplin. E contando um pouquinho da história dele, os pais se separaram e nessa separação dos pais, a mãe ficou muito doente, emocionalmente muito doente. E o pai bebia muito e o lar se desajustou. Ele começou a ter muitos problemas, mas muitos problemas mesmo de relacionamento. Uma hora ficava com um, outra hora ficava com outro, e isso tornou a vida dele um pouco conturbada. Vamos ver, tem um comentário aqui da Laura. Charlie Chaplin fez história no ambiente do cinema. Exatamente, olha só, o pessoal super cultural. E isso perturbou um pouco a vida dele, né? Enfim, ele foi se desenrolando e, como era muito conhecido no meio artístico, entrou para o cinema. E o Charlie Chaplin ele é muito conhecido por usar da sátira para contestar situações, ocasiões, pessoas do ambiente, da história, né? Usar da sátira como uma ferramenta de contestação. Eu vejo dessa forma. E se vocês não concordarem, deixem os comentários de vocês aqui para mim. Mas é como eu vejo isso. Tanto que um dos filmes que descreve isso assim de forma tão clara para mim é O Grande Ditador, né? Onde o Chaplin satiriza a Segunda Guerra Mundial a tal ponto que ele faz o papel de Hitler e judeu no mesmo filme, uma coisa incrível, assim. E um outro filme muito, muito legal, é um curta-metragem, gente, bota aí no Google depois para vocês darem uma olhadinha se não viram ainda esse filme, vale muito ver e vale a pena inclusive rever, que é o Factory Scene. Laura, nosso apoio aqui das lives, coloca aqui o nome do filme para depois, se o pessoal quiser pesquisar. Factory Scene é um curta-metragem super rapidinho, vale muito. Olha só, o filme é incrível, porque é uma sátira à Revolução Industrial. E agora talvez vocês comecem a conectar por que para falar do impacto da padronização nos negócios em alimentos, a gente está falando de Charlie Chaplin. Esse filme é uma sátira da Revolução Industrial. E é uma sátira à produção em massa, é uma sátira àquele. Eu até anotei aqui, a entrar no automático. Essa foi a palavra que vem para mim quando eu vejo esse filme. É uma sátira à Revolução Industrial, é uma sátira ao entrar no automático. O Chaplin, ele faz o papel do operário e ele fica o tempo todo torcendo parafuso, o tempo todo torcendo parafuso, o tempo todo. E
ele fica fazendo isso, inclusive, no momento que ele não está trabalhando, que ele está fazendo outras coisas, que ele está na rua, ele está sempre fazendo aquele movimento de apertar o parafuso. Então, é essa produção em massa, essa produção em massa, essa produção em massa. E talvez já esteja aqui pensando, passando pela tua cabeça assim, tá, Michê, para que tu tá dando um exemplo, entre aspas, negativo para falar de padronização, para falar de industrialização? Porque eu identifico, conversando com muitos profissionais, com empreendedores em alimentos, principalmente o empreendedor que tem um produto bem especializado, bem artesanal, com muita identidade. E a gente já falou isso aqui em outras lives, o quanto industrializar, o quanto padronizar acaba sendo algo pejorativo. E eu tô trazendo o exemplo desse filme justamente para a gente ter, para trazer essa clareza, né? Quando a gente consegue identificar uma situação que a gente concorda, se identifica, enfim, tu consegue ter mais clareza daquilo, e quando uma situação assim acontecer, tu pode dizer para si mesmo, não, para aí, deixa eu pensar melhor, deixa eu tentar agir de uma forma diferente. Então, entender esse movimento da sátira com relação industrial, com relação à produção em massa, com relação a esse automático, esse repetitivo, é para despertar em ti, empreendedor em alimentos, o quanto tu tá identificado com essa situação de que para industrializar eu preciso fazer uma produção em massa, que para padronizar eu não posso ser artesanal. E quando tu pensar isso, tu fala assim, não, mas eu posso sim fazer, retirar, coletar, pincelar, tirar a cereja do bolo, que é do positivo disso para o meu negócio. Porque muitos empreendedores em alimentos pensam sim que padronização não é para mim, não é para o meu negócio. Padronização é para grandes redes de fast food, é para grandes indústrias, é para grandes produções. E o que eu trago aqui, sempre nas lives, no conteúdo que eu divido contigo, empreendedor, é justamente para pegar desse conhecimento, de tudo isso que funciona tão bem dentro da indústria de alimentos, o que disso pode sim funcionar no teu negócio, né? O que da padronização tu pode aplicar no teu negócio e o teu negócio não, e o teu produto não perder a identidade. Que os empreendedores que estão aqui podem me contestar, botem aqui nos comentários, que é um grande medo dos empreendedores, é do produto perder a identidade. E aqui eu trago ferramentas justamente para te mostrar que a gente pode usar sim, a gente pode usar padronização, a gente pode melhorar os processos sem perder a identidade do teu produto. Certo? Então vamos ver, que eu vi que entrou mais pessoas aqui, tem um comentário. Para o seu consumidor reviver uma boa experiência com seu produto, é preciso ter padrão. É isso mesmo. Exatamente isso. Amando as dicas. Bem-vindo, Broto Vegan. Bem-vindo, Bruno. Tata Fonseca, bem-vinda. É justamente isso, Renata. E o que está por trás dessa padronização tem muitas vantagens, a gente vai falar dos benefícios daqui a pouquinho, mas um deles é qualidade e satisfação do cliente. Né? A gente já falou aqui em um outro momento, não lembro exatamente qual live foi, eu dei o exemplo de uma produção de pizza que em um dado momento vai uma quantidade de, vou chutar aqui, 20 gramas de molho na pizza e num outro momento vai 15. Então pensa, se eu sou consumidora desse produto, eu comprei quando estava indo 20 gramas de molho. Ai, deliciosa, pizza super suculenta. Aí eu compro de novo e aí não tem menos molho, eu vou pensar o quê? Ah, o produto não tem qualidade.
E padronização leva, sim, a qualidade e segurança de alimentos, né? A gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente. Fala do padrão do Sassami do KFC. É verdade, eu vou falar daqui a pouquinho. Boa. Eu vou falar dos manuais desse tamanho que a gente recebia do KFC, Renata. Então, certo, gente, fez sentido assim para vocês entenderam essa questão, essa contextualização que eu fiz da história do Chaplin, do filme e dessa sátira à produção em massa, que nada deixa de, não é muito diferente do que algumas coisas que realmente passam pela nossa cabeça, tá? Vão comentando aí, a gente vai falando mais ao longo da live. Mas, afinal de contas, o que é padronização? Né? Padronização é simplesmente implantar uma norma, determinar um padrão, primeiro determinar qual é o padrão e depois tu implantar essa norma com esse padrão, né? Padronização ela pode ser aplicada em diversas áreas, setores do teu negócio em alimentos. E talvez já te pergunte, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu já falei, eu já dei a pista da qualidade, mas o que tu vai ganhar com isso? Porque padronizar leva tempo sim, dá trabalho sim. Mas o que tu ganha com isso? Né? O que tu, empreendedor, vai ganhar padronizando algum processo teu ou mais de um processo teu? Primeira coisa é qualidade de produto. E eu vejo a qualidade muito atrelada à satisfação do cliente, né? Visto esse exemplo que eu dei agora da pizza, tem diversos exemplos que a gente pode dar. Né? Se tu tem uma produção de coxinha, uma produção de empada, um bolo, tu não vai querer que teu cliente, ora, compre o recheio da tua coxinha, da tua empada, tava, nossa, suculento, tinha muito recheio. Na próxima vez que ele for comprar, não tem tanto recheio. E não tem nada a ver porque tu tá reduzindo o custo, porque tu está economizando, não tem nada a ver com custo. Muitas vezes tem só a ver com padronização. A quantidade de recheio que tem que ir dentro da tua coxinha ou na camada do teu bolo, ela não está padronizada, não está definida uma quantidade específica que tem que compõe o produto. Então, cada vez que o cliente comprar, ele vai ter uma sensação diferente com relação ao teu produto. Tá? Então, qualidade é o primeiro ponto. Tu vai ganhar em produtividade, porque toda vez que tem um padrão definido, que a tua equipe ou que tu mesma, isso está muito claro dentro da tua cabeça, se só tu trabalha na tua própria empresa, tu vai conseguir fazer mais rápido, ou tu vai conseguir produzir em mais quantidade no mesmo espaço de tempo. Tu vai conseguir também reduzir as perdas do teu processo, porque quanto mais padronizado, mais atenção, mais cuidado, dosado, menos perdas tu tem. Tu facilita o treinamento da tua equipe, do teu ajudante, o teu próprio treinamento. Né? Porque aqui eu estou falando tanto para quem é empreendedor que produz sozinho, quanto para quem já tem um ajudante, ou quanto para quem já tem algum funcionário. O processo é o mesmo, gente. Não se expande, não pensa que isso não é para mim, eu não posso fazer isso porque a minha empresa sou sozinha. Não, o processo é o mesmo, não importa se tu é empresa, que nem eu digo, ou se tu já tem uma equipe. Também tu vai ganhar muito em atendimento, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, tem todos esses benefícios envolvendo a padronização. E o que tu pode padronizar? O que tu pode padronizar? Tu pode padronizar a tua receita ou a tua formulação, como tu quiser chamar. Eu chamo de formulação, mas se vocês chamam de receita, é a mesma coisa. Tu pode padronizar o teu processo produtivo.
Tu pode padronizar os teus processos de compras, teu processo de vendas, tu pode padronizar o atendimento, tu pode padronizar a tua entrega, tu pode padronizar todas essas áreas, todas essas atividades dentro do teu negócio, ou tu pode escolher uma atividade-chave. Eu sempre indico, quando eu estou ensinando um passo a passo, um processo, eu sempre indico, gente, começa com uma atividade, escolhe um produto, escolhe um setor para ser o teu laboratório, para te exercitar, para te, ver como as coisas acontecem. Depois, tu expande para as outras áreas do teu negócio. Não começa fazendo para tudo ao mesmo tempo, porque às vezes não dá muito certo e tu nem sabe por que não deu tanto certo assim, certo? Então, a gente já viu o que é padronização, o que é o chamado, o que eu ganho com isso e o que eu posso padronizar, certo? E antes da gente entrar no passo a passo de como padronizar, já quero te falar os 3 principais erros que acontecem quando é feita uma padronização, né? Quais os possíveis erros que talvez tu cometa, então já quero te avisar com antecedência para tentar minimizar o máximo possível, certo? Deixa eu tomar uma aguinha. A Laura comentou, bora enviar essa live para outros empreendedores que iam adorar essas dicas. Isso mesmo, muito bem. Vamos encaminhar essa live. Então, vamos falar um pouquinho dos principais erros quando vai padronizar um processo, não importa qual. O primeiro erro que eu vejo, que eu já vi muito, hein, gente, é destacar alguém de outra área que não é da área que vai ser padronizada para fazer o processo de padronização. Olha só quanta padronização na frase, mas trazer alguém de uma outra área. Vou dar um exemplo bem prático. Padronizar um processo produtivo. E quem vai fazer essa padronização é uma pessoa da equipe da qualidade ou uma pessoa da equipe do P&D. Isso eu já vi em muitas empresas que eu trabalhei. E se tu tá pensando aqui, mas eu sou sozinha, eu produzo sozinha, tudo bem, mas guarda essa informação, porque talvez um dia tu tenha um ajudante, talvez um dia tu tenha equipe, né? Se tu quer turbinar o teu negócio de alimentos e tu vai turbinar o teu negócio de alimentos, tu vai ter uma equipe um dia. Então, já pensa que tu não pode fazer isso. Se tu vai padronizar um processo produtivo, quem precisa estar profundamente envolvido com isso são as pessoas daquela equipe. Por quê? Para aquilo já começar a fazer sentido para elas, porque não adianta vir uma pessoa de fora para fazer isso que não está familiarizada com o processo. E isso dificulta a equipe ver valor nessa padronização. Porque, como eu já falei lá no início, padronizar não é mole, não. Dá trabalho sim. Então, as pessoas precisam perceber o valor, o benefício de fazer isso. E ninguém melhor do que as pessoas da própria equipe para padronizar os processos. Eles precisam estar envolvidos, né? O segundo maior erro que eu vejo é criar um documento gigante e detalhado, extremamente detalhado. E o documento, porque tu vai precisar padronizar, tu vai precisar de escrever em algum lugar, né? Tu vai definir qual é o processo e vai escrever em algum lugar. Então, muitas vezes, um documento gigante ninguém olha, né? Precisa ser algo simples, alinhado com o teu processo, com o teu negócio, com o teu produto. E a Renata, que estava dando o exemplo, pediu para eu falar do Sassami do KFC, né? Na verdade, gente, eu e a Renata, nós trabalhamos em parceria quando eu trabalhava em frigorífico. Ela era minha cliente e eu era a fornecedora. Então, para ela atendia o Brasil e, além de fornecer para os restaurantes do KFC no Brasil, a empresa que eu trabalhava fornecia para o mundo todo, para vários outros países. E
nós recebíamos da Renata, do KFC, um manual. Gente, sem mentira nenhuma, era um manual assim, ó, com todos os dados, especificações extremamente detalhadas de todo o processo produtivo, lá vindo desde o processo de criação do frango até o produto final, chegando lá nas lojas do KFC, sendo no Brasil, ou seja, sendo em outros países. Então, era uma especificação extremamente detalhada. Esse sassami, o sassami, ele é o filezinho do frango. Então, tem o peito de frango, embaixo do peito, entre o osso e o filé, tem o sassami, que é o filezinho. Sassami é uma palavra japonesa para o nome filezinho. E o sassami, ele tinha especificação de peso, de comprimento, de largura e de espessura. Aí vocês imaginam, assim, ó, a dificuldade de coletar esse corte de frango, porque era um corte natural, não é lá uma forma que tu coloca todos, não era uma produção em série que tu produzia, que tinha todos do mesmo peso, comprimento, largura e espessura, não, era um corte natural do animal. Então, um peso de 57 gramas, por exemplo, de um filezinho, podia ser um filé mais comprido, um filé mais curto. Depende da anatomia do animal. E tudo isso estava especificado. Então, era um manual gigantesco. Por que eu estou contando essa história, né? Porque por trás do que eu falo para vocês, empreendedores, essa cereja do bolo que eu coleto e entrego para vocês, tem todo um processo, uma aplicação, um estudo que foi feito. Mas para o teu negócio não requer algo tão detalhado, tão grande, tão difícil. Não, tu vai fazer de acordo com o teu negócio. E como o teu negócio é pequeno, é importante que seja simples. Para quê? Para que as pessoas usem. Eu, lá na empresa que eu trabalhei, eu usava. Por quê? Porque aquilo era determinante, aquilo era um item de contrato, não tinha como deixar de usar. Fazia parte da troca, da negociação feita entre as duas empresas. Então, as duas empresas honravam aquele documento. Né? E o que eu estou propondo aqui? Que o teu processo de padronização, que esse pequeno documento que tu vai criar vai honrar o teu produto, vai honrar o teu cliente. Então faça algo simples, que seja útil, que seja utilizável, que possa ficar exposto para os teus colaboradores, para o teu ajudante que não trabalha todos os dias contigo, mas que tu chama eventualmente quando a tua encomenda aumentou. Certo? Então, não cria algo muito difícil. Porque, e outra coisa, o terceiro erro que a maioria comete quando padroniza vai lá, padroniza o processo, conversa com a equipe, cria um documento lindo, maravilhoso e faz o que com o documento? Ó, guarda na gaveta. Então, esse é o terceiro erro de quem faz padronização. É um papel para guardar na gaveta. E não é para isso que a gente faz padronização. Padronização se faz para pegar, por exemplo, o processo, o padrão de processo, ou pegar qual é a tua receita padrão, e ela ficar ali, ó, exposta na frente, na mão de quem realmente vai usar. É para isso que a gente faz padronização, não é para guardar numa gaveta, certo? Vamos ver. E se não tivesse no padrão, os clientes reclamavam. E se não tivesse no padrão, os clientes reclamavam e muito, e muito. Para vocês terem ideia, quando chegavam os containers no destino, as carretas, quando era aqui no Brasil, eram avaliados, abriam as caixas e avaliavam peças. Então, a importância da padronização em alguns negócios e algumas indústrias de alimentos, e também para o teu negócio empreendedor, né? Então, o que disso faz sentido para o teu negócio, tá? Então, a gente já falou do que é padronização, benefícios, onde eu faço padronização, os principais erros de quem padroniza, e agora eu quero te ensinar um passo a passo para te fazer padronização no teu negócio,
para te padronizar qualquer área do teu negócio que tu escolha. São 8 passos. Então, se tu ainda não tem à mão papel e caneta, agora é a hora, tá? Pega papel e caneta para te não perder esses 8 passos de como padronizar de forma bem simples, certo? Então, se pegaram papel e caneta, vamos lá. O primeiro passo, eu quero exemplificar esses passos. Eu vou manter sempre o mesmo exemplo, que é a padronização de uma receita, padronização de uma formulação, como tu quiser chamar. Então, o primeiro passo para padronizar é tu fazer um raio-x do processo que tu vai padronizar. No nosso caso, é da receita, tá? O que é um raio-x? Raio-x é tu tirar uma foto daquela situação, tá? Como que eu faço isso, Michele? É simples, tu vai acompanhar o processo que está sendo feito, não é para mudar nada, não é para dizer que é para fazer diferente, não é para fazer nada, tu só vai tirar uma foto do que está acontecendo. Tirar uma foto, no nosso caso, é ficar do lado da pessoa que está fazendo e ir anotando. Se essa pessoa que está fazendo é tu mesmo, não tem problema nenhum. Tudo e qualquer coisa que tu faça, tu vai lá e anota, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, se tu tem um ajudante, tá? A pessoa vai toda semana trabalhar contigo, todos os dias, ou eventualmente, não importa, e ela faz a pesagem dos ingredientes do recheio da tua torta. Certo? Tu vai lá preparar para preparar o recheio. Tu vai fazer a pesagem. O que que é fazer essa foto da receita? Tu vai acompanhar, observar e vai anotando. Por exemplo, vai 500 gramas de açúcar. Ele pega um pacote de açúcar de 1 quilo, por exemplo. Ele pesa essas 500 gramas ou ele faz no olho? Ah, meio pacote dá mais ou menos aqui e vira na tigela. Aí tu anota, meio pacote, 500 gramas é meio pacote. Ou não, é pesado. Daí vai, por exemplo, uma colher de chá de canela. Ele faz uma colher de chá ou ele pesa 5 gramas de canela? Como é que ele faz isso? Como é que é feito? Anota, é uma colher de chá. Não, é pesado 5 gramas. Tu vai anotando, passo a passo. No nosso exemplo da receita, tu vai pesando, vai anotando cada ingrediente como ele é dosado. Não importa se é pesado, se é no olho, se é pela colher, tu vai anotar como é. Tá? Se é um processo de produção, tu vai anotar como ele faz o passo a passo do processo de produção. Se é um processo de atendimento, tu vai anotar como a pessoa atende o cliente, o passo a passo, não importa qual é o processo que tu tá padronizando. Então, tu vai fazer um raio-x da situação atual. E quantas vezes tu vai fazer isso? É importante que tu faça essa observação mais de uma vez, mesmo que seja com a mesma pessoa, porque dependendo de como isso é feito, as pessoas têm a tendência de fazer de formas diferentes. E isso é muito importante, tu já vai saber por quê. Então, no mínimo 3 vezes, tu repete, se for tu mesmo que vai fazer, e tu acompanha, se for uma outra, certo? Enquanto aí, tu já vai para o passo 2. No momento que tu estiver acompanhando, tu já vai identificar, ou depois, quando tu estiver analisando, não importa o momento, tu já vai identificar o passo 2, que são as oportunidades de melhoria. Então, tu já tá ali observando a pessoa, tá notando, tu já vai começar a se ligar, que podia fazer diferente. O deixa por minha parte aqui, gauchismo. Eu já podia aqui já dava para fazer diferente. Em vez de medir o meio pacote de açúcar no olho, seria melhor pesar 500 gramas. Porque eu vejo que às vezes parece que o açúcar acabou mais rápido, às vezes parece que acabou mais devagar. Olha só, tu vai começar a se dar conta, a ter os estalos.
Então, já vai naturalmente entrar no passo 2. O passo 3 é criar um modelo de documento. Quando tu vai anotando, vai fazendo raio-x, já vai ter feito o raio-x, tu já vai identificar o que realmente é relevante para aquele processo que tu está padronizando. E baseado nisso, tu que vai criar um documento. De preferência, se for possível, uma folha só. No caso ali da nossa exemplo da receita, tu vai botar o nome do produto, a data que tu fez aquele documento, vai botar todos os ingredientes, as quantidades, para qual é a batida, batelada, é recheio, sei lá, para 5 tortas, é para uma torta, tu já vai definir ali naquela quantidade. Por quê? Porque quando a pessoa for repetir, ela já vai repetir sempre na mesma quantidade. Então, tu já vai fazer o documento, que é o passo 3. Então, primeiro, tu fez o raio-x. Segundo, tu já identificou oportunidades de melhoria. Terceiro, tu fez o modelo de documento, certo? Então, como eu já falei, simples, informações principais, fácil de ser entendido pela pessoa que vai te ajudar, certo? E o passo 4, aí sim, conforme tu vai montar esse documento e tu já identificou oportunidades de melhoria, tu vai repetir aquele processo com as melhorias que tu identificou. Que é, por exemplo, em vez de tirar no olho 500 gramas de açúcar, tu vai pesar 500 gramas de açúcar. Em vez de fazer uma colher de chá de canela, tu vai pesar quanto é essa colher de chá de canela para te poder botar no documento da receita. Vai 5 gramas de canela, vai 500 gramas de açúcar, vai tantas gramas de chocolate, seja o que for na tua receita. Então, quando tu já vai identificando e já vai propondo para ti mesmo essas melhorias, formando o documento, certo? E aí, então, aí tu fez o raio-x do teu processo, identificou as melhorias, criou o documento, executou pelo menos um teste das melhorias, uma simulação das melhorias, e 5, tu vai finalizar o documento, certo? Então, por que eu tô fazendo esse passo a passo bem detalhado? Para te ter certeza de não pular etapas, certo? É importante que tu identificou as melhorias, vai lá, valida, testa, simula, repete, depois tu finaliza o teu documento. Então, agora a minha receita está pronta, está documentada, está no papel. Está pronta, posso sair fazendo? Talvez. Se tu tem um ajudante ou uma equipe, eu te digo que não. Valida primeiro. Se é tu sozinho, na verdade, esse processo de validação ele já está acontecendo. Mas tenha pelo menos um ajudante, valida esse documento. O que é validar esse documento? Tu entrega a receita na mão do teu ajudante e diz assim, tá, agora tu faz conforme esse documento, deixa ele fazer sozinho, tu fica ali acompanhando. Por que é importante validar? Porque um documento de padronização, ele tem que ser tão claro possível que a pessoa que está executando aquele processo seja capaz de fazer sozinha. Olha só a importância disso, a pessoa seja capaz de fazer sozinha, certo? Então, valida o processo. Validou, deu certo, então teu documento está pronto. Depois disso, tu só tem que fazer duas coisas, que é o passo 7 e o passo 8. O passo 7 é treinar a equipe. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai pegar o teu ajudante, a tua equipe, e vai repetir com ele diversas vezes aquele processo. Então, se a receita, ele vai repetir diversas vezes olhando aquele documento, fazendo pelo documento. Isso é treinar, observa, tira dúvidas,
ajuda ele, valida o que ele está fazendo. O que é validar a receita? É tu vai lá e testar. Deu certo, a receita deu certo, esse é o recheio, a consistência ficou boa, o sabor está correto. Então, tu vai validar o que ele está fazendo durante esse treinamento. E a equipe estando treinada, o que tu vai fazer? Tu vai entregar o documento para a equipe. Se é o teu ajudante, vamos de novo, tá lá na tua cozinha industrial, tá no teu local de produção, tu deixa esse documento à mão. Gente, é assim, ó, tá aqui, ó, tá próximo, plastifica ele para manter, né, a integridade, não contaminação, etc. E deixa à mão, não guarda numa gaveta, para que qualquer momento ele possa usar, conferir, consultar. Isso é muito importante. Talvez isso seja o mais importante dentro de um processo de padronização, que é o uso daquele padrão. Nenhum padrão tem valor se ele não é usado, porque muitas vezes, como eu já falei, fica na gaveta e aí tu não lembra nem de atualizar o documento, porque aí a tua receita mudou e aquele papel ficou tão guardado que tu nunca vai lembrar de atualizar aquele documento. Agora, se ele tiver em uso, tu vai lembrar sim. Ah, eu preciso atualizar porque mudou a receita, porque senão a gente não vai conseguir produzir no próximo dia. E isso tá no funcionamento do teu negócio, certo? Aqui eu quero lembrar de novo, a gente está dando o exemplo da receita, mas vale para o atendimento do teu drive-thru, vale para a entrega se tu tem, por exemplo, um entregador próprio. Como que vai ser o processo dele quando ele chegar na casa do cliente? Antes de chegar na casa do cliente, botar o produto no baú da moto. Né? Chegar na casa do cliente, como ele vai fazer entrega, cobrança, o que ele vai falar, como é que ele vai tratar o cliente. Tudo isso pode ser sim padronizado para te entregar o melhor do teu negócio para o teu cliente e garantir, ou garantir talvez seja uma palavra muito forte, mas está mais próximo ainda da satisfação do teu cliente. É para isso que a gente padroniza também, certo? Certo até aqui, gente? Vocês estão muito caladinhos. Me deem um sinal, senão eu fico aqui falando sozinha. Certo? Então tá, vamos recapitular. A gente viu o que é a padronização, o que que tu ganha com isso, empreendedor, o que que tu pode padronizar. A gente viu 8 passos de um passo a passo, como padronizar um processo que tu já tem, certo? Não esquece, eu falei, mas falei talvez muito rápido. Não esquece de atualizar essa padronização quando precisar, né? Mudou a receita, padroniza. Mudou o jeito de fazer, padroniza, né? Nada disso que a gente está falando aqui vale sem treinar a equipe, sem envolver as pessoas, sem usar o documento, que é uma folha, não é um bloco desse tamanho, é uma folha, né? E sem atualizar quando for preciso, certo? E agora, o último passo desse processo de padronização é o que pode dar de errado quando tu for padronizar. Vai ser um mar de rosas? Não! Várias coisas podem dar sim errado quando a gente faz padronização. E eu quero adiantar para ti algumas delas, algumas das coisas que podem dar errado, tá? No início, a primeira coisa que talvez possa dar errado é que no início, talvez tu não consiga fazer esse raio-x, talvez tu não consiga transcrever, tirar essa foto do teu processo. E aqui eu digo processo é qualquer coisa que tu esteja, qualquer área, qualquer atividade que tu esteja padronizando. Tá? Talvez no início tu não consiga fazer isso, porque tu vai ver que o processo talvez esteja complicado demais, que talvez esteja um pouco confuso, que isso não está claro, nem para ti, nem para quem te ajuda. Então, é muito possível, sim,
que esse raio-x não seja assim tão fácil de ser feito, tá? Então, o que que tu precisa fazer se isso acontecer contigo? Repete essa observação, identifica o que que realmente é importante para o sucesso daquela etapa do processo, para chegar ao objetivo final. O que que é importante disso? Né? E o importante, os pontos chaves, as etapas chaves é o relevante e é o que precisa ser padronizado, né? Talvez sejam feitas outras atividades que não tem nada a ver com o processo que tu está observando naquele momento. Isso é bem mais fácil de acontecer do que vocês imaginam. Então pode dar errado, sim. Pode ser que no início tu não consiga tirar essa foto, fazer esse raio-x. Outra coisa que pode dar errado é que tu não consiga começar e terminar. Porque num primeiro momento, entendeu? Começo a fazer e já termino. Não, às vezes é mais complicado do que parece. Muitas vezes o processo precisa ser definido de forma mais clara, dá mais trabalho do que tu estava imaginando, talvez tu precise envolver outras pessoas. Então, é possível que isso aconteça também. E, por último, dessa minha pequena lista, talvez aconteçam outras coisas, mas eu quis trazer aqui pontos bem importantes que eu já vivi, que é, talvez, tu não consiga manter essa padronização atualizada. Talvez tu não consiga manter essa padronização atualizada por diversos motivos. Porque as mudanças estão muito rápidas, porque tu tá trocando, tá com uma mudança de funcionários muito grande. Tem diversos motivos pelos quais isso pode acontecer. Talvez tu não consiga manter atualizado. Esse, eu vou dizer, que é um dos grandes problemas da padronização. É manter todos na mesma página, principalmente quem tem funcionário. Eu sei que tem gente que está aqui na live, que tem funcionário, que tem equipe, que tem loja, e muitas vezes o fluxo de funcionários, o giro gira muito, troca muito de funcionários, e aí até treinar, até fazer de novo, é mais complicado. Então, isso talvez aconteça também, tá? Mas eu não estou falando isso para te desanimar, pelo amor de Deus, não desiste de padronizar. Eu estou te dizendo isso que é para fortalecer a tua vontade de padronizar e também fortalecer esse passo a passo. Esse passo a passo, talvez no primeiro momento pareça assim, ai, será que eu preciso fazer assim mesmo? Precisa, porque vários probleminhas vão acontecendo no meio do caminho. E tu tem que ter, assim, ó, total clareza de onde tu tá. Qual é o passo que tu tá, o que que tu precisa fazer nesse momento para não se perder e deixar a padronização de lado e as coisas vão acontecendo no dia a dia assim e acaba não fazendo. Por isso que eu já tô te adiantando o que talvez possa acontecer de errado, certo? Não desiste. É para isso que tem o passo a passo, é justamente para te orientar e para te fortalecer e não deixar tu desistir, certo? É isso, é isso, foi bastante coisa hoje. É isso, gente. Algum comentário, dúvidas? A gente ainda tem, ai, que medo, 9 minutinhos, as lives passam muito rápido. Eu sempre falo isso, né, que passa muito rápido, mas é que para mim passa voando. Esse é o conteúdo. Eu espero que tenha feito bastante sentido para vocês. Talvez muitos de vocês que estão aqui ainda não padronizaram nenhum processo dentro dos seus negócios, mesmo que seja tu produzindo sozinha, isso é muito importante. E se isso está muito longe ainda do teu dia a dia, manda uma mensagem para mim, me manda um direct, deixa eu te ajudar a entrar mais nisso, porque eu sei, eu vivi isso na pele, eu sei o quanto
padronizar alguns processos podem fazer muita diferença no teu negócio, para a qualidade do teu produto, para a satisfação do teu cliente, para o teu ganho financeiro, com certeza. Né? Então, é muito, muito, muito importante, e eu quero te ajudar mais ainda para alavancar o teu negócio, para fazer as coisas acontecerem, com certeza. Deixa eu ver se teve mais comentários. Depois que você padroniza e treina, vira rotina. É isso aí, Renata. Depois que padroniza e treina, padronização é quase tipo assim, ó, nasceu, né? Nasceu. E aí tu pega o ritmo, treina, atualiza, vira com certeza rotina. Mas isso tem que entrar ali no teu dia a dia. Eu vejo que precisa entrar. Não é algo para te colocar e guardar dentro da gaveta, porque daí aí não funciona mesmo. Não funciona mesmo, e aí cai, isso não é importante, e fica por aí mesmo, né? Certo, gente? Gente, eu adorei ter todos vocês aqui na live, adorei mesmo, mesmo, mesmo. Eu me sinto numa sala de bate-papo, principalmente quando vocês interagem bastante comigo, hein? Eu quero muita interação para não me sentir sozinha aqui. E amanhã tem mais, hein? Amanhã é qual o preço certo para o teu produto. A gente vai falar mais assim, a área de vendas, comercial, como isso pode te ajudar. Muitos empreendedores estão vivendo essa dificuldade hoje, quer vender mais, e por isso que eu escolhi um tema de vendas para a gente botar aqui no nosso Turbine o Seu Negócio em Alimentos. Foi ótimo, muito obrigada, Renata. Obrigada por vocês estarem aqui. Amanhã tem mais e quinta tem mais, hein? Todos os dias tem muito conteúdo nos stories, tem conteúdo no feed, e quem não tá no meu canal do Telegram, vai para lá. O link tá na bio, lá tem conteúdo exclusivo, e inclusive o mapa mental da live de hoje eu vou postar amanhã de manhã lá no Telegram. Não perde, que daí fica um passo a passo escritinho, tudo documentado para te implantar no teu negócio. Um abraço, gente.